gravar. Olá, boa noite. Estamos iniciando nossa live no capítulo 8 de Êxodo. É, Vamos fazer hoje a leitura de outras novas pragas, né? Que a gente já tinha iniciado ontem. E vamos pedir, obviamente, a proteção de Deus na nossa oração inicial. Obrigada, meu Deus, que o Senhor nos escuta quando clamamos o seu nome. Obrigada pelo Senhor ter nos unido aqui nesse encontro divino, porque não marcamos esse encontro como seres humanos. O corpo só alimenta o que é do corpo e a alma, o espírito se alimenta do que é do espírito. Assim, se a gente estiver conectado com o Senhor e, obviamente, debaixo de obediência, de temor, de amor. Então, obrigada por nos dar a oportunidade de a gente estar aqui nesse momento unidos para ler sua palavra. Peço para que o Senhor nos dê claridade, peço para que o Senhor nos dê as respostas que precisamos para coisas que só mesmo nós sabemos. Perguntas e orações e o que estamos passando na nossa vida. Eu sei que a sua palavra revela, eu sei que o Senhor revela na sua palavra as respostas daquilo que nós oramos, que nós pedimos. Então eu peço para que o Senhor nos mostre cada vez mais sobre o seu caráter, cada vez mais sobre como o Senhor faz as coisas na vida daquele que é fiel a Ti, aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas. Obrigada, meu Deus, obrigada por essa live, por essa oportunidade, que o Senhor nos livre de todas as distrações, que o Senhor nos proteja, nos dê uma boa live para que a gente possa ser reflexos de Ti, Senhor, aonde quer que nós vamos. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Senhor. Então vamos lá, capítulo 8 de Êxodo. O Senhor falou a Moisés: vá ao Egito e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, eu mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. Lembrando que rãs era também um dos deuses em que os egípcios, como é que fala? Os egípcios adoravam, né? Obviamente aqui que ele está falando que ele vai fazer uma praga de rãs, né? Então eles têm, por costume, eles tinham essa como é que fala? Esse costume, né? Essa crença de adorar. Começou com o rio, e olha que, né, o Rio Nilo, e olha que Deus é maravilhoso, botou o Rio Nilo para o primeiro na lista das pragas. A rã é a mesma coisa, eles tinham esse costume, eles tratavam a rã, né, como se fosse um deus deles também. Então, aqui Deus está colocando novamente a sua soberania em cima dele, acima deles, colocando a sabedoria, soberania e tudo que a gente possa imaginar sobre aquele povo para mostrar que ele é o Senhor, como ele repetiu lá atrás. Faça isso, 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 para que ele veja que eu sou o Senhor, para que isso aconteça. Então, a importância dos nossos testemunhos nessa vida é muito grande, porque, primeiro, a Bíblia por si só já é um livro inteiramente de testemunho. É o testemunho de Deus na criação do mundo, é o testemunho de Deus em relação à nossa salvação, à redenção, é o testemunho de Deus na vida de Adão e Eva, é um testemunho de Deus na vida de Jacó, é um testemunho de vida na Abraão, de Pedro, de Moisés, de Paulo. Então, todas essas pessoas foi nos dada essa oportunidade em Cristo de termos o testemunho delas. Tudo que a gente lê na palavra de Deus é testemunho, tudo. Nada ali tudo é um testemunho que Deus deixou. Então, quando a gente está entendendo, né, a soberania de Deus na nossa vida, quando a gente está entendendo que em todos os momentos ele não está criando a gente para um cristão egoísta, né? Existe esse termo, inclusive, que é o cristão egoísta, que é aquele que só quer Deus para ele, que seria essa a analogia que eles, não é analogia que fala, acho que é analogia, né? Que eles falam, que as pessoas falavam que era eu quero Deus só para mim, não falo de ninguém, não falo para ninguém de Jesus, eu não falo para ninguém dos meus milagres, eu não falo para ninguém. Então, em algum momento na sua vida, você pode usar o seu testemunho para que você possa, obviamente, mostrar a soberania de Deus na sua vida. Engraçado que ontem eu estava falando com uma moça muito, olha, gente, isso aqui é para Deus colocando testemunho nessa live de novo. Olha que coisa interessante. Eu estava falando com essa moça ontem. Era uma mini reunião que eu tava. E aí eu tava falando com ela, eu não toquei no nome de Deus, eu não toquei no nome de Jesus. A gente tava falando sobre coisas do mundo, do dia, da vida, né? E aí ela falou assim: ah, eu queria te dar um livro que eu escrevi. Falei, mas claro,
por favor, me mande por e-mail, ou se for, né, o livro físico mesmo, me manda, eu amo ler, eu vou adorar ler o seu livro. O que que é o seu livro? E ela falou, é um livro com 50 testemunhos. Aí eu falei, livro com 50 testemunhos? Ela, mas primeiramente eu vou fazer 25. Então é um livro com 25 testemunhos da minha vida, na qual a soberania de Deus me mostrou o tempo inteiro de que eu nunca estive sozinha nesses milagres. Então são 25 milagres, são 50. A primeira parte do livro eu vou fazer com 25. E não sou eu que estou escrevendo, não sou eu, o Espírito Santo está fazendo. Eu falei, você é cristã? Porque, né, a pessoa fala do Espírito Santo assim. Eu falei, você é cristã? Ela falou, claro. E aí ela tava me contando, a gente ficou umas 2 horas conversando. Eu fui lá para poder, era uma coisa curta, uma reunião de tipo meia hora, no máximo estourando meia hora. E eu acabei ficando 2 horas. E aí, quando a gente estava falando lá, conversando e tudo mais, igual como deve acontecer com vocês também, o Espírito Santo vai revelando para você coisas e falando e te tocando, né, quando você está ouvindo. E aí ela me contou alguns dos testemunhos, pedi para ela não me contar tudo porque eu queria ler o livro. E aí ela estava falando de coisas pequenas a coisas gigantes, né? São os 25 principais nessa primeira parte do livro dela. Enquanto ela falava, Deus me falando, Deus, né, me dando esse insight, né, do Espírito Santo de falar com ela. Nossa, é isso que você devia ter feito mesmo, é isso que você tem que fazer mesmo, porque o seu testemunho vai mudar a vida de muita gente. Ela falou, não, mas eu só falei assim, Senhor, eu não me sinto digna como ela falou? Ela falou, eu não me sinto digna parece que eu não estou fazendo nada pelo Senhor, eu quero fazer algo. E aí ele foi e falou para ela escrever o livro. E ela contando que ela ouviu realmente ele falando, né? Como alguns de nós, ou talvez todos, ou talvez não, mas já ouvimos a voz de Deus. Ele falando, escreve o livro. Ela falou, mas eu não sei escrever, eu não sei, eu né, nunca fiz livro, não sei como começa, e não sei, e as coisas foram todas encaixando para que ela pudesse escrever o livro. Então agora ela terminou o livro, ela me mandou, né, de manhã o e-book primeiro, né, na internet, e vai me mandar ele quando for impresso, né? E aí eu falei para ela que eu vou querer algumas cópias, porque eu quero enviar para algumas pessoas, quero mandar para algumas pessoas, quero entregar para algumas pessoas essas cópias. E aí eu comecei a fortalecer mais esse pensamento de que, não, né, que nem era só meu, acho que o Espírito Santo que me deu mesmo, de eu pensar que o nosso testemunho é a única coisa que pode, de fato, né, fazer uma pessoa olhar o seu Deus e dizer, eu quero esse Deus, ou então aquilo que... Então, quando a gente põe a soberania, né, de Deus acima de tudo, você começa a linkar as coisas. Você fala, bom, se Deus me abençoou dessa forma, ele me abençoa para eu abençoar, né? Porque tudo é assim. Com Deus, nada fica, né, parado, estancado assim. Tudo vai movendo o tempo inteiro. Então, né, o sol não para, o ar não para, as coisas não param. Então, Deus também é um Deus de movimento, né? Nada que você olhar para o mundo vai estar parado. A árvore cresce o tempo inteiro, sua unha cresce todo dia, seu cabelo cresce um pouco todo dia, né? Então, as coisas de Deus todas estão em movimento o tempo inteiro. Então, aquilo é interessante para ver por quê a soberania de Deus. Quando ele falou lá atrás, a gente está lendo agora a segunda praga, mas é para a gente entender o início. Parece que ele falou que era uma coisa que a gente nem precisava prestar atenção, mas é para a gente prestar atenção. Ele falou: Eu vou fazer as maravilhas no seu povo inteiro para que você veja que eu sou o Senhor. Então, não é o propósito a gente, né, ficar fixado somente né, nas 10 pragas e tudo mais. Obviamente, a gente vai passar por todas elas, são importantíssimas, cada uma representa algo significativo, né? Às vezes nem tanto, mas, por exemplo, como a rã, é importante a gente saber que eles consideravam a rã como Deus, né? O sapo, a rã. E Deus está colocando aqui como a segunda. Então, ele pegava os elementos que para os egípcios eram tão importantes, que era, nossa, um Deus, um sapo é um Deus. E o próprio Deus, o maior de todos, o soberano único, chegava e dizia: Eu estou acima do seu Deus também, né? Começou com o Nilo, agora foi com a Rã. E aí vai continuar, a gente vai mexendo mais na pra frente. Então, Deus está o tempo inteiro querendo mostrar num sentido bom, porque ele é ciumento, né, com aqueles que ele ama, né, e aquele que ele escolhe, né, e ele fala, eu sou o Senhor. Então ele está mostrando o tempo inteiro para a gente que a gente precisa colocar ele mais na nossa vida, nas nossas escolhas, nossas atitudes, nossas, tudo, 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 tudo. E ela me contando ontem dessas coisas, ela falava assim, até quando eu vou tomar banho, às vezes eu falo com ele, sabe, eu quero tomar banho, eu falo, Senhor, eu tô com preguiça, eu não queria tomar banho, não. Aí ele fala, não, vai tomar banho. Aí eu vou e tomo banho.
E aí, naquela mesma hora, Deus tocou no meu coração a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Então, o que você come importa para Deus, o que você faz com o seu corpo importa para Deus, o que você deixa de fazer com o seu corpo importa para Deus. Sua mentalidade, o seu pensamento, a sua, né, saúde mental, tudo importa para Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Isso não é papo, né, de carochinha, isso não é uma historinha de livro, isso é uma realidade. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus, aquele que estava em Cristo, que permaneceu em Cristo, que saiu, que morreu, que ressuscitou, que quando ressuscitou ascendeu, que quando ascendeu falou: vou deixar aqui para todos, para que vocês não fiquem sozinhos. Então, esse Espírito do que a gente lê é disponibilizado a nós, né? A partir do momento que a gente crê, obviamente, e se converte. Então, esse Espírito habita na gente, né? Então, é importante a gente estar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter Ele como nosso melhor amigo. É Deus. É o Espírito dele. Deus, como Espírito, você tem Ele dentro de você, né? Então, não é para que a sua vida, a sua vontade, seus pensamentos predominem Deus. É que os dele predomine em você e você possa manusear esse corpo aqui, para que ele possa te dar os comandos, mas ele só vai fazer isso quando você pede, né? Então é importante, se estiver saindo de casa, pedir oração: Senhor, que o Senhor me dirija o meu carro junto comigo, que o Senhor me livre dos males carnais e espirituais no meio da rua, que o maligno não me enxergue, que eu seja invisível pro mal no meio da rua, quando você estiver saindo, ou quando você for, né, comer alguma coisa, fala assim: obrigada por esse alimento, porque está entrando no seu corpo, que vai alimentar o seu corpo, que é a habitação do Espírito Santo, que é um alimento, que, né? Então, a soberania de Deus é algo que ele está mostrando nessa parte inteira, né, de Êxodo. Até o final de Êxodo vai ser assim, por quê? Porque é uma briga entre o faraó, que é representado, né, pelo diabo, é o faraó ali querendo competir o tempo inteiro, querendo parar os planos de Deus, Deus sabendo, obviamente, que ele não ia fazer, ele endureceu o coração, mas que ele nunca ia prevalecer, e Deus nos mostrando a soberania dele desde o início. O dono da terra, né, nessa época era o faraó. Então ele chega ali e fala: não, você não vai. Deus vai lá e fala: isso vai acontecer então. E Deus vai indo com amor, né? Só que essas pragas, elas vão aumentando de nível. Começou ali com a água, que eles também adoravam como se fosse Deus, né? Depois, agora veio aqui essa, então, a praga da rã, que é mostrando que o Deus deles, né, não é maior do que o nosso. Então, ele vai continuando isso, e é muito importante a gente entender que Deus está aqui mostrando. As 10 pragas vieram, sim, mas por um motivo: mostrar a soberania de Deus sobre todos os poderes da terra, sobre todas as posições de poder na terra, sobre qualquer tipo de autoridade na terra. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra inteira, terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e disse a Arão: orem ao Senhor de vocês. Desculpa. O Senhor de vocês porque tá com S maiúsculo, então não era, só podia ser o deles. Para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres da rã e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Tá vendo? Então, ele está mostrando a soberania dele. Esse é o ponto principal dessas pragas. O ponto principal das pragas é a gente entender a soberania de Deus. E existem muitas pessoas que acham
interessante estudar as pragas, e, né, ir nas partes mais, como é que fala? Nas partes mais históricas desse estudo, para saber mais sobre o Egito, para saber mais. O ponto principal é a gente entender a soberania de Deus. As rãs deixarão a ti as suas casas, aos teus conselheiros e ao teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas suas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões. E por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito que ia acontecer, né? E isso aqui é um ponto muito bom. Não é necessariamente tem a ver com a gente, mas tem a ver com a gente no sentido de que eu vou explicar porque eu estou sentindo de falar isso. Todas as vezes em que a gente ora por alguma coisa, a gente tem aquela coisa e depois a gente esquece de continuar na mesma frequência de oração. Quando a gente está num relacionamento com Deus tão intenso, mais intenso do que qualquer outra coisa, né? Porque o ser humano ele é intenso. Às vezes a gente está num relacionamento, seja de amizade, seja, né, de amor, seja o que quer que seja, e as pessoas ficam e são muito intensas. Com Deus não deveria ser nem 1% a menos do que isso, porque a gente faz isso com o ser humano, com o próximo. Então a gente deveria ser igual com Deus, ou quer dizer, igual não, mais do que com Deus. E quando a gente está orando por algum milagre, por alguma coisa, por isso, por aquilo, pelo outro, a gente tem essa tendência de depois de que, né, que consegue e tudo mais, a gente tem essa tendência de ir diminuindo, de ir parando um pouco, porque né, não está necessitando tanto, por que eu vou orar tanto? E isso aqui também é bom da gente ver, porque quando ele percebeu que houve alívio, então quantas pessoas percebem que na vida tem alívio depois de uma oração, depois de alguma coisa, e elas mudam completamente. Ou nós estamos orando tanto por um milagre, conseguiu o milagre, pum, aí vai diminuindo. Então é importante a gente perceber aqui que há também uma mensagem importante para a gente. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Aqui tem uma outra coisa. Deus começou lá com a fé, a crença deles. Aqui Deus está levando para um outro nível. Eles tinham uma obsessão com higiene muito grande, muito grande. Eles raspavam a cabeça todo terceiro dia, né, como a crença deles, os egípcios, eles se banhavam todos antes de entrar no palácio. Vocês lembram vocês lembram de José, né? Que teve que raspar a cabeça antes de falar com o faraó, quando ele estava na cadeia, teve que se tomar banho, vestir linho e tudo mais. Então eles tinham tudo isso. O piolho, ele era absolutamente linkado com a sujeira, né? Então aquilo ali mexeu em todos os lados. Primeiro mexeu lá, né? Com a água, depois rã, que é os deuses, depois o piolho, que vem a parte da sujeira. E quando Deus está falando que é o pó da terra, você imagina a quantidade de piolho, porque se, né, tudo tem pó. Não precisa ter especificamente terra aqui no seu chão. Se você passar a mão em algum móvel da sua casa, você vai encontrar pó. Então, imagina que tudo o que era pó virou piolho. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir os piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Soberania de Deus novamente. Por mais que eles tentassem imitar Deus o tempo inteiro, fazer algo o tempo inteiro, em algum momento Deus ia parar e dizer: percebam que esse ciclo vicioso que está acontecendo, né, esse ciclo repetitivo dessas pragas sendo enviadas para vocês, tem um porquê. Eu sou soberano. Então chegou nesse momento, Deus parou os magos, e a gente só vai ouvir falar desses magos agora mais uma vezinha só, mas também com pouca importância, mais um pouquinho lá na frente da leitura. Se não me engano, no capítulo 8 ou 9, que é o próximo. Mas depois disso acabou. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso
É o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Então, olha que ele está falando, né? Eu acho lindo, porque isso aqui é uma confissão desses magos, dizendo: ó, isso é Deus, isso não é magia, né? Magia oculta, isso não é nada que esse Moisés aí está fazendo, não. Isso aí realmente é Deus, porque a gente, com o poder que a gente não consegue fazer. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Depois, o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao Faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhes que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar vocês, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Eu não sei se vocês já ouviram, né, falar o nome de Beelzebul, que é o rei de moscas, né? E a gente sabe que Beelzebul, ele é a representação do diabo. Então, a gente está vendo aqui sempre que é algo espiritual e que tem mensagens que a gente precisa entender que Deus está enviando. Não é só, vou escolher uma próxima praga, vai ser, sei lá, vai ser porcos, vai ser. Não. Existe uma razão e um motivo correto para cada coisa que Deus escolheu aqui. Então, isso aqui está representando uma outra coisa, né? Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen. Vocês lembram que Gósen era uma terra muito abençoada, na qual José foi abençoado, né, digamos assim, pelo faraó para entregar ao seu pai. Vocês lembram disso? Israel, Jacó. Então ele deu a ele essa terra de Gósen, que era onde eles moravam, onde eles tinham bastante fartura. Então essa terra era muito boa. Então, naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen. Então, você sabe que aqui chegou no momento em que os egípcios estão vendo que essa terra é dos judeus, dos israelitas. Gósen é deles, né? Foi dado pelo faraó antigo, por José, para aquela família. E dali eles não saíram, ficaram ali, foram escravizados 400 anos, eles cresceram, a população aumentou, mas Gósen era a terra deles. Então, nesse ponto específico, o faraó está sendo apresentado a soberania de Deus em: eu vou separar o meu povo e vocês vão sofrer todos o restante das consequências. Então, eu vou tratar diferente essa terra onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu sou o Senhor, estou nessa terra. E também, obviamente, era um exemplo não só para os egípcios, mas também para os israelitas, vendo que Deus estava com eles ali, que essa terra era de Deus e que eles estavam completamente protegidos de todas as pragas, de todas as coisas acontecendo naquela terra. Inclusive, quando passar o destruidor, em que o sangue, né, nos batentes da porta, representarão a salvação deles ali. Então, onde habita o povo? Farei distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal miraculoso acontecerá amanhã. Então, olha que maravilhoso Deus mostrando a sabedoria dele com algo muito maravilhoso de se entender. Se não acontecer nada com os israelitas, é óbvio que é o Senhor. Tem uma prova muito explícita para o faraó, né? Mas ainda assim ele não vai mudar. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas. É por isso que os israelitas ali, Deus parou, porque as moscas, né, o Deus das moscas, né, sendo Beelzebul, a gente sabendo que Beelzebul significa o diabo, né, representa o diabo, ele é o pai do diabo, ele tá com o diabo e tudo mais, a gente vê aqui que Deus não está colocando o diabo para mesclar com os israelitas, Deus separou. Por que Deus ia colocar o diabo na sua própria terra, né? Então Deus mostrou ali para ele que agora vai haver uma separação. Agora o negócio é pessoal aqui e vocês vão entender o que que é o Senhor, quem é o meu povo e a terra que eu dei para eles. E aí o Egito inteiro, a terra inteira foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhes parecem sacrilégios,
Isso não nos levará a nos apedrejar? Então ele está dizendo, a lei de vocês é que a gente não pode fazer nenhum tipo de sacrifício aqui, né? Para Deus aqui, é um sacrilégio isso aqui que está acontecendo. Você quer que a gente faça isso dentro da sua terra? Não, a gente tem que sair do Egito, a gente tem que sair do país. São 3 dias de viagem, né? Então, faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordena. E disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer os sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. E nesse ponto ele já tinha visto ali que era possível pedir oração para esse Deus, mas ainda assim ele não vai mudar. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e o teu povo. Que somente o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer o sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o Faraó, seus conselheiros e o seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também dessa vez o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Enfim, finalizamos aqui hoje. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, em nome de Jesus, com o capítulo 9, amanhã sexta-feira. O capítulo 9 a gente lê amanhã, se Deus quiser, tá bom? Mandou mensagem aqui, lembro-me que estava presente na mitologia. Lembro que o quê? Estava presente na mitologia cananeia. Ah, interessante, eu nunca estudei a mitologia cananeia, Vi. Que interessante sua mensagem. Tá aí, para quem quiser pesquisar, colocar no Google, mitologia cananeia é importante. Vão ter algumas. Eu não vou muito para outros livros e outras fontes, né? Mas é sempre importante, porque eu fui ensinada porque alguém foi, né? Então é importante se quiserem pesquisar, tá bom? No estudo mais profundo de você. É isso. Então, vamos finalizar aqui hoje. Agradecer a Deus por nossa live. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um beijo para todos vocês. Bom descanso. E é isso. Amanhã a gente se encontra, tá bom? Um beijo. Até amanhã.